Olá, boa tarde. Mais um programa TV Diagnóstico. Sua saúde além do consultório. Obrigado a Deus pela oportunidade que nos dá de chamar profissionais competentes para falar sobre a sua saúde, a minha saúde, a saúde de todos nós. Eles cuidam com muito carinho, dedicam muito tempo da sua vida para nós. E hoje, com muito prazer, eu recebo aqui no programa Dr. Nathaniel Wilninski. Boa tarde. Dr. Nathaniel, muito obrigada. É uma honra tê-lo no nosso programa. E eu vou falar um pouquinho do currículo dele, é um resumo que eu vou ter que ler. Alô? Estamos com o microfone? Eu vou ter que ler, porque é bem pausadamente. Vamos lá. Dr. Nathaniel Wilninski, médico, nutrólogo, membro do Conselho para Assuntos Nutricionais da Herbalife, é especializado em pediatria e nutrologia, com atuação nas áreas de controle de peso e obesidade. É consultor da Universidade Católica de Brasília, médico-chefe do Serviço de Nutrologia do Hospital Unimed de Caxias do Sul e coordenador nacional do curso de pós-graduação em obesidade da Faculdade CBES, em São Paulo, além de autor de livros e artigos científicos sobre nutrição, que ele, muito ontem, numa palestra que eu tive com ele também, disse que escreve no horário de meia-noite às 6. Um pouquinho de tempo, né, doutor? Aproveitar o máximo de tempo, e eu queria agradecer a oportunidade de falar sobre saúde e boa nutrição para esses seus telespectadores. Nosso assunto é exatamente esse, gente, saúde e boa nutrição. Doutor Nathaniel, para começar, fale um pouco sobre os produtos da Herbalife. A Herbalife é uma companhia multinacional presente em mais de 80 países. A sede está em Los Angeles, nos Estados Unidos, e o foco da Herbalife é a indústria do bem-estar. A Herbalife desenvolve produtos tanto para nutrição interna, suplementos, substitutos parciais de refeição, lanches saudáveis, uma linha para hidratação para ser ingerido, e a Herbalife também tem uma linha de produtos que a gente chama de nutrição externa, de cuidados pessoais, shampoos, sabonetes, essências, cremes, e os produtos da Herbalife, eles são comercializados por um time de distribuidores independentes. São pessoas treinadas pela companhia para desenvolver esse trabalho, fazendo um acompanhamento, atendendo as pessoas, identificando essas necessidades ligadas ao bem-estar. Eu quero até que o senhor fale um pouquinho mais da própria empresa, então. Vamos contar um pouquinho da história da Herbalife? A Herbalife ela foi fundada por um jovem visionário chamado Mark Hughes, nos anos 80, nos Estados Unidos. A Herbalife está presente no mundo há mais de 32 anos. E o Mark Hughes ele visualizou naquela época que o mundo estava passando por uma grande crise nessa área de nutrição. Ele já identificou esse nicho da epidemia de obesidade e começou com esse desenvolvimento dessa linha de produtos sendo vendida por distribuidores independentes. A Herbalife foi crescendo, foi ultrapassando os limites dos Estados Unidos, está há mais de 17 anos no Brasil. A Herbalife hoje no Brasil ela está associada a uma série de entidades, por exemplo o ILSI, que é o International Life Science Institute, que é um local onde a indústria, os órgãos governamentais, a academia estudam juntos como melhorar a saúde das pessoas. A Herbalife está ligada a instituições como a Associação Brasileira de Vendas Diretas, e tem realmente crescido e se destacado nessa área, em todos esses países. Seria muita ciência e tecnologia a favor da nutrição? Exatamente. Um diferencial da Herbalife, eu tenho a honra de fazer parte desse conselho científico, é que sempre chamou a atenção das pessoas que nutrição, saúde, obesidade, cuidados pessoais é um tema geralmente ligado a profissionais da área de saúde. E o cuidado que a Herbalife tem é ter um conselho
científico, né? Eu tenho o prazer de fazer parte desse conselho. A Herbalife tem um instituto de nutrição que tem como foco pesquisas na área de nutrição, orientar a companhia nessas mega tendências e desenvolver, treinar os seus distribuidores para que as pessoas estejam atentas com essas necessidades. Então é tudo uma questão de segurança total ali, né? Hoje a gente vive num mundo extremamente regulamentado. Todos os produtos de nutrição, eles têm que atender uma série de normas governamentais. O Brasil possui uma agência de vigilância sanitária considerada uma das mais excelentes do mundo, com os níveis mais altos, e o cuidado da Herbalife é sempre estar de acordo com essas normas sanitárias, regulatórias, principalmente para segurança e eficácia dos seus clientes e pelo bom nome dos seus produtos. Assim, a gente não encontra o produto num supermercado, né? Isso faz parte dessa linha de distribuição? Exatamente. Os produtos da Herbalife, eles não são disponíveis em lojas, supermercados, em outros nichos. O foco da Herbalife é ter uma rede de distribuidores independentes. A gente chama esse modo de venda de marketing de rede ou venda direta, né? E eu, como médico, considero muito positivo, porque esse distribuidor independente ele passa a ser, de uma certa forma, responsável pelos seus clientes. Ele faz o que a gente chama na Herbalife de acompanhamento. Ele adota a postura de um coach, de um mentor na área do estilo de vida saudável. Isso é uma coisa que me encanta muito no programa da Herbalife, porque a Herbalife não fala somente nos seus produtos. Como nutrólogo da Herbalife, eu tenho um orgulho muito grande em dizer que a Herbalife destaca o estilo de vida saudável. Certo. O distribuidor independente da Herbalife, ele é treinado para falar sobre uma boa alimentação, sobre o uso de frutas, verduras, alimentos saudáveis. Ele é extremamente treinado para falar sobre a importância da atividade física, combater o sedentarismo e, dentro desse contexto de estilo de vida saudável, usar essa linha de produtos. Doutor, vamos falar um pouquinho sobre esse controle da obesidade, que agora a gente chama até de, como é que chama? Globesidade? Então, a globesidade é um termo cunhado pela Organização Mundial da Saúde. No momento que a epidemia global de obesidade passou a estar presente em todos os países, em todas as faixas sociais, em todas as camadas da população, a Organização Mundial da Saúde já fala em globesidade. Nunca na história do planeta a gente teve tantas pessoas acima do peso. No Brasil, as pesquisas governamentais falam que hoje em torno de 50% da população brasileira está acima do peso saudável. Isso de uma forma global. E aqui no Brasil, como é que está isso? Então, 50% da população acima do peso saudável. Desses 50%, em torno de 20% já tem a obesidade do ponto de vista clínico. E vocês podem imaginar o impacto que isso tem na quantidade e na qualidade de vida das pessoas. A Organização Mundial da Saúde preconiza que em 2011 ocorreu no mundo em torno de 2,8 milhões de mortes que poderiam ser evitadas se as pessoas adotassem um estilo de vida saudável e não tivessem um excesso de peso. Então, quando a gente fala hoje em obesidade, não é mais uma questão de estética, não é mais uma questão de beleza, nós estamos falando de um tema de saúde pública. Eu costumo dizer que hoje a epidemia global de obesidade é o principal problema de saúde pública que as autoridades de saúde do mundo todo vêm enfrentando. E a epidemia global de obesidade já é um problema tão grande que não é mais possível uma entidade a nível governamental, a nível de saúde, encarar isso sozinho. Eu estou convencido que somente com a união, governo, academia, indústria do alimento, as famílias, os profissionais da saúde, as escolas, somente com todos esses setores da sociedade organizada,
é que vai ser possível fazer uma diferença na luta da epidemia da obesidade. E que esses projetos não venham tarde, né, doutor? Porque quanto mais tempo, vai piorando. Exatamente. Cada vez mais, né? A gente chama isso tendência secular de ir aumentando. Né? E como controlar o peso, doutor, de uma forma prática, né, e simples? Essa é uma receita muito simples e eu costumo dizer que a primeira medida é a pessoa se conscientizar que ela está com um excesso de peso e depois ela deve adotar medidas realistas, metas realistas. Uma pessoa que está acima do peso, ela deve evitar decisões radicais, dietas radicais, qualquer coisa que seja assim muito abrupto não vai funcionar. O ideal é a pessoa passar para o próximo nível, começar a adotar o estilo de vida saudável, fazer pequenas mudanças na sua alimentação e na sua atividade física. E uma das grandes ferramentas que a gente tem no controle de peso é o que a gente chama no meio médico e nutricional de substituto parcial de refeição, e que a população conhece com o nome de shake, né? Essa é uma ferramenta muito simples, uma ferramenta que pode ser adotada por qualquer pessoa que tem um estilo de vida agitado das grandes cidades e que realmente é eficaz e seguro no controle do peso. Mas assim, até agora, entendendo melhor, os distribuidores, porque assim, alguns shakes estão disponíveis na prateleira, mas eles não são eficazes por falta de, talvez, desse atendimento, ou seja, a Herbalife tem essa estrutura toda preparada, então? Existe, como todos os setores da economia, do mercado, existem bons e maus produtos, né? Eu gostaria de falar para os nossos telespectadores o que seria um bom shake. O primeiro, como profissional de saúde, a primeira questão que eu tenho que falar de um produto que seja seguro, ele deve ser registrado pelas autoridades de saúde. No Brasil existe um critério, por um produto ser chamado de substituto parcial de refeição, ele não pode ter menos de 200 calorias, ele não pode ter mais que 400 calorias e ele tem que atender um perfil de proteína, carboidrato, gordura, vitamina, que seja seguro, nutricionalmente comprovado para substituir uma refeição. Então, o primeiro cuidado que que o nosso telespectador tem que ter quando ele vai escolher um produto é saber se esse produto é devidamente registrado e atende esses critérios. A questão do distribuidor independente, a gente costuma dizer que ele faz esse acompanhamento. Na minha experiência de controle de peso e obesidade, o que realmente faz diferença na vida de uma pessoa que quer controlar o peso é a motivação, né? Várias pessoas, agora a gente vai entrar no ano novo, 100% dos brasileiros vão fazer a resolução de ano novo, eu quero emagrecer. Mas as pessoas vão chegar em dezembro, muito poucos. O que faz uma pessoa ter sucesso na sua redução de peso? É a motivação. E aí que entra o papel do distribuidor independente. Ele é uma pessoa que, dentro desse parâmetro científico e regulatório, ele vai manter o seu cliente motivado. E dentro dos treinamentos também, né? Exatamente. A gente, doutor Nathaniel, eu preciso chamar um intervalo rapidinho, mas assim, no próximo bloco, né, na segunda parte da nossa entrevista, a gente vai exatamente falar quais são essas estratégias que você pode adotar para ter essa segurança na hora de você começar a procurar tanto a controlar, e a gente vai falar, inclusive, não é só da obesidade, tá? A gente vai falar exatamente de outras formas de você ter saúde, além de ser o obeso, né? A gente tem outras formas para conversar com você sobre um alimento saudável. A gente volta já, não sai daí não. Voltamos. Hoje, conosco, Dr. Nathaniel Wilninski, médico nutrólogo. Nós vamos perguntar agora a ele, Dr. Nathaniel, qual a estratégia para um emagrecimento com shakes, vamos dizer assim? O shake é um substituto parcial de refeição. Então, o shake ele é uma ferramenta nutricional que tem
muita nutrição e caloria controlada. Se a gente pegar uma refeição tradicional, um café da manhã, um almoço, o café da manhã, um almoço tradicional tem em torno de 600 calorias e o shake preparado corretamente em torno de 200. Uma pessoa que substitui um café da manhã ou um almoço por um shake, ele economiza 400 calorias sem abrir mão dos nutrientes, da proteína, dos minerais, das vitaminas. Então ele tem todos os nutrientes que ele precisa por uma refeição, mas ele economizou 400 calorias. Para reduzir peso, uma pessoa deve substituir até 2 das principais refeições por dia pelo shake. Então, uma pessoa tomando 2 shakes por dia, ele vai economizar em torno de 800 calorias. Em 10 dias, ele economizou, deixou de consumir 8.000 calorias. Uma pessoa de 80 quilos, quando ela deixa de consumir 8.000 calorias, ela vai reduzir 1 quilo, principalmente as custas de gordura abdominal, que isso tem uma vantagem metabólica incrível. Então a estratégia correta é substituir 2 refeições pelo shake, fazer lanches saudáveis no meio da manhã, no meio da tarde, frutas, legumes, iogurte, barra de proteína, sopa, cuidar da hidratação durante o dia, tomar água e chás de uma forma adequadamente, e das 3 principais refeições, sempre uma deve ser as custas de alimentos tradicionais, ou jantar, ou almoço, salada, grelhados, os alimentos tradicionais. E a gente está vendo que é de uma forma simples e prática. É simples, prático, de uma forma usando alimentos, sem usar medicamentos, sempre aliado à atividade física, e o impacto para a redução de peso e para a saúde se mostra uma forma muito, muito eficiente. Tradicionalmente a gente sabe que o brasileiro ele toma a média com pão e manteiga, não é nem muito regional, isso é... Em todo o mundo, em qualquer país, em qualquer região do Brasil, o café da manhã sempre é um alimento com muito carboidrato e pouca proteína. E a proteína é o macronutriente que fala para a gente ficar satisfeito, que eu não estou com fome. Se você substitui o seu café da manhã tradicional com muito carboidrato por um café da manhã com uma proteína de alto valor biológico, que tem todos os aminoácidos que seu corpo precisa, como é o caso do shake da Herbalife, você já informa que seu organismo está saciado e a necessidade de consumir caloria, ou seja, a ingesta de calorias diminui ao longo do dia. A pessoa consegue controlar mais os seus picos de fome e passa a adotar o que a gente chama na área de nutrição da reeducação alimentar. Uma pessoa que adota a estratégia do shake, da proteína, dos chás, ao longo do dia ela acaba consumindo mais frutas, mais verduras do que uma pessoa que faz uma dieta tradicional, por exemplo, por essa estratégia dos lanches saudáveis. Isso é muito interessante para a saúde. E até para pessoas que têm atividade laboral, assim, que a pessoa não tem tempo, né? Esse é um grande desafio, né? A epidemia global de obesidade começou quando as pessoas não têm mais tempo de voltar para sua casa para comer aquela comidinha da mamãe, da vovó, que era muito saudável. Aqueles alimentos tradicionais, à medida que o brasileiro deixou de comer arroz, feijão, bife e passou a adotar uma comida ocidental com fast food, as taxas de obesidade começaram a aumentar. E o shake a gente considera um fast food do bem, porque ele é rápido, prático, mas como ele é preparado por cientistas da nutrição, como ele é desenhado para ter os nutrientes que o nosso corpo precisa, mas com caloria controlada, e ele é desenhado para dar saciedade, a pessoa melhora a sua nutrição, melhora a sua saúde e diminui a quantidade de gordura corporal. E essa maneira de fazer o shake, a gente pode bater ele com fruta? Pode. O que acrescenta isso? É muito importante seguir a recomendação do rótulo, porque só assim o shake ele atende todas as necessidades nutricionais para que ele foi registrado. Mas eu posso variar, eu posso preparar o meu shake com polpa de fruta, eu posso usar leite semi-desnatado, eu posso usar leite de soja. É importante, no caso dos shakes da Herbalife, existe um leque de 9 sabores
né? Nossa. Então é possível fazer uma mistura de sabores e atender os paladares mais exigentes, desde quem gosta de chocolate, morango, milho verde, cappuccino, o né? cappuccino. Pinha colada, dá para realmente... E eu, como nutrólogo, gosto muito dessa estratégia de colocar fruta no shake, porque você já prepara um alimento que ele é nutricionalmente seguro e coloca ainda mais os nutrientes da mãe natureza, os antioxidantes, as fibras, isso fica melhor ainda. E assim, eu já provei um shake, ele é docinho, né? E assim, ele tem açúcar? Não, o carboidrato que dá energia para o shake, ele é às custas de frutose. A frutose, ele é um açúcar da natureza, o açúcar que tem nas frutas, e a característica da frutose é que ela é muito lentamente metabolizada até chegar em glicose. Então ela dá uma saciedade, ela tira a fome por muito tempo, mas ela aumenta muito devagar os níveis de glicose no nosso sangue. Então quando eu como um alimento com frutose, o sabor realmente atende os paladares mais exigentes, e do ponto de vista da saúde, ele dá uma boa carga de energia, um substrato de energia, sem aumentar os níveis de açúcar no sangue, sem causar um pico de insulina. O carboidrato mais adequado para esse tipo de alimento. E a proteína, a famosa proteína, qual o papel dela no emagrecimento? A proteína, ele é o macronutriente que mais dá saciedade. Se eu usar gordura, carboidrato, o que mais tira a minha fome é a proteína. Em segundo lugar, a proteína é o macronutriente que mais gasta energia para fazer a digestão. A proteína tem um custo metabólico alto. Meu corpo gasta muita energia para quebrar a proteína em aminoácidos. Se eu aumento o meu gasto de energia, eu diminuo gordura e controlo melhor o meu peso. E o grande charme da proteína é que se eu uso proteína depois da atividade física, naqueles 30 minutos logo após o exercício, ela ajuda a preservar e aumentar a minha massa muscular. Quanto mais músculo eu tenho, mais alto fica a minha taxa metabólica, mais fácil eu diminuir a gordura corporal. Mas não é qualquer proteína, Cris. A proteína da carne, por exemplo, é uma excelente proteína que vem mal acompanhada da gordura animal. Então as proteínas que a gente utiliza nesse tipo de alimento é a proteína isolada da soja, que por ser uma proteína vegetal não tem gordura animal, e a proteína do soro do leite. A proteína do soro do leite também é uma proteína de alto valor biológico e ela é muito rapidamente absorvida. Então ela é a proteína que mais rapidamente chega no músculo. Entendi, doutor. Agora, assim, como é que a gente faz, o que a gente mais vê em processo de emagrecimento são as recaídas. Quais são as dicas para não ter essas recaídas? Que realmente, muitas vezes a pessoa se empenha, mas depois não consegue manter. O que eu noto é que as pessoas que querem emagrecer, elas sempre procuram uma nova dieta. Então elas adotam uma dieta da moda, eu vou fazer um regime, eu vou fazer um tratamento. As revistas ajudam muito também. Revistas, as dietas das amigas. E o que acaba acontecendo? Passa aquela dieta da moda e a pessoa volta aos seus velhos hábitos e retoma o peso. Eu chamo isso de efeito ioiô, sanfona. Eu costumo dizer para as pessoas, eu queria compartilhar essa mensagem, que a gente não deve procurar uma nova dieta, a gente deve procurar um novo estilo de vida. No momento que, em vez de mudar a dieta, você mudar o seu estilo de vida, passar a se alimentar de uma forma diferente, em vez de procurar aqueles alimentos mais ricos em gordura, mais ricos em açúcar, procurar os alimentos mais ricos em sabor, mais ricos em cor, os alimentos da natureza. No momento que você se preocupar em combater o sedentarismo, passar menos tempo por dia sentado e mais tempo de dia fazendo pequenas atividades, eu não preciso que as pessoas saiam hoje e se transformem num atleta. O que eu quero é que as pessoas passem a caminhar 1 ou 2 quarteirões a mais, deixem o carro na garagem alguns dias, em vez de usar o elevador, usar a escada, mudar o estilo de vida. Quando você muda o estilo de vida, a consequência, o efeito colateral do bem é que seu peso melhora. É o efeito colateral desejado. E isso é para toda a vida. Né? Eu imagino. Então, essa época do ano a gente vê assim, né, que as pessoas estão muito preocupadas. Eu vou para a praia, então vão no meu consultório, eu quero emagrecer para entrar no meu biquíni.
acaba o verão já estão com o mesmo peso que estavam antes ou mais. Agora, a pessoa que mudou o seu estilo de vida, que adotou uma alimentação saudável, e essas ferramentas, por exemplo, o shake, as barras de proteína, as sopas, os suplementos nutricionais, os chás, são todas ferramentas que funcionam muito bem quando a pessoa muda o seu estilo de vida, quando a pessoa adota o estilo de vida saudável. Tem que querer, está disponível, né? Tem que querer e tem que fazer, né? Eu costumo dizer que os suplementos nutricionais não servem para melhorar os nossos maus hábitos. Não adianta nada uma pessoa passar o dia inteiro sentado, fumar todas, beber todas e usar suplementos nutricionais. Agora, se a pessoa já adota o estilo de vida saudável, se ela melhorou a sua alimentação, passou a atividade física e vai lançar a mão da ciência da nutrição com esses suplementos, a saúde dela passa para o próximo nível. E uma das situações que a gente vê muito também, e que a gente vai falar sobre isso no próximo bloco, é o estresse, um vilão da vida saudável. Não sai daí, aguarde que a gente volta com mais informação para você. Maravilha. Estamos de volta e agora vamos falar sobre o estresse, o vilão do estilo de vida saudável. Comigo aqui hoje eu tenho a honra de conversar com o Dr. Nathaniel Wilninski, médico nutrólogo especializado em obesidade. Então, Dr. Nathaniel, o vilão, o estresse, vamos falar sobre ele. Para mim é até engraçado falar de estresse em Petrópolis, uma cidade tão maravilhosa, mas realmente o estresse é o grande vilão. Quando a pessoa se estressa, ela produz um hormônio chamado cortisol. A suprarrenal, uma glândula que está em cima do rim, produz esse hormônio, e o cortisol é o hormônio da fome. Ele produz uma série de efeitos nocivos no nosso organismo. O estresse contrai as nossas artérias, diminui a oxigenação do sangue, a pessoa tem fome e diminui toda a sua performance. Uma pessoa que está estressada por alguns momentos, ela lida muito bem com esse estresse e não tem efeitos maiores. O grande vilão é o estresse crônico. É aquela pessoa que entra dia, sai dia, dorme e acorda estressado, e isso causa uma verdadeira avalanche na saúde da pessoa. E é muito interessante porque um dos principais antídotos contra o estresse é exatamente a boa nutrição. A Mãe Natureza nos ofereceu os antioxidantes, que são os produtos presentes nas vitaminas, o chá verde, o ômega 3, que quando a gente coloca isso através da nossa alimentação ou suplementação, neutraliza a ação nociva desses radicais livres e protege muito. Agora, o principal para o estresse é você adotar estratégias de alívio, válvulas de escape, meditação, atividade física. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que, se eu fico um dia ou dois sem correr, em contato com a natureza, eu já começo a ficar estressado. À medida que a pessoa, esse direito de perceber isso, a pessoa, né? que começa a controlar o seu estresse, ela percebe uma qualidade muito grande. E uma das principais áreas que a gente percebe que o estresse está impactando na saúde é a memória. Pessoas com estresse crônico têm uma dificuldade muito grande de guardar dados e evocar, recordar esses dados. Então fica uma dica para os nossos telespectadores: se você está com dificuldade de lembrar onde é que você deixou a chave do carro, passei aquele recado e você não transmitiu, dá uma olhada no seu dia a dia e vê se não está na hora de tirar um pouco o pé do acelerador e contemplar um pouco mais essa natureza maravilhosa que o Papai do Céu nos deu aí. Algumas coisas a gente até aprende, né? Eu costumo dizer, eu estou com a minha mãe aqui hoje assistindo ao vivo conosco, além de outras pessoas, que é uma honra para todos, exatamente, para nós. Agradeço a todos aqui à tarde. Obrigada. Que ela contempla muito a Lua. E quando eu penso na Lua, eu me lembro dela, porque eu me lembro dela falando da Lua, porque às vezes eu pouco olhava a Lua, eu me lembro mais dela falar. Então, quer dizer, essa dica que o doutor deu é muito importante, né? Vamos parar um pouquinho, vamos botar o pé no freio, que isso é importante demais para uma qualidade de vida, para o bem-estar, né? Sem dúvida. Que é o que a gente está aqui conversando bastante. Todos sabem também que manter o corpo hidratado também é essencial, né, doutor?
o bom funcionamento do organismo? O que consumir, como consumir? A gente sabe dos chás também, como funciona? O nosso corpo é formado de 73% de água. Nós temos água dentro e fora das células. Eu sempre falo uma imagem que o nosso corpo é como se fosse um aquário e cada uma das nossas células como se fosse um peixinho nadando dentro desse aquário. A gente está falando de nutrição, não adianta nada eu colocar ótimos nutrientes para os peixinhos se a água do aquário está suja, está contaminada, o peixinho vai ficar doente, vai até morrer. Nós ouvimos muitos colegas meus, profissionais de saúde, falar que a gente tem que tomar 4 litros de água, 8 copos de água. Isso vai variar muito de acordo com a temperatura, com a atividade que a gente está fazendo. E eu dou uma dica, assim, o controle, se o aquário, a água do nosso corpo está limpa, está desintoxicada, é observar a cor e o odor da nossa urina. Nosso pipi deve estar sempre clarinho, com um cheirinho suave. Se ele está muito concentrado, está faltando líquido. Sentir sede é sinal que você já está faltando água no corpo. Já desidratou. E você falou muito bem, eu posso tomar água tanto na forma pura, H2O, transparente, ou na forma de maravilhosos chás. O chá verde, por exemplo, é a bebida mais consumida no mundo. Os orientais, China, Japão, Índia, usam chá verde há mais de 4.000 anos, né? Por ser um excelente hidratante, um excelente desintoxicante, e principalmente o chá verde, ele é um poderoso antioxidante, protege as células contra os radicais livres. E por ter um pouquinho de cafeína de uma forma natural, o chá verde também nos ajuda nesses desafios do dia a dia agitado. Então eu posso me manter bem hidratado, manter o aquário do meu corpo limpinho, as nossas células bem protegidas, e ter todas essas vantagens, a energia e a hidratação, intercalando a água e o chá. E essa ingestão de água, a gente relativamente, diretamente proporcional ao que você vai ao banheiro, ou o corpo absorve? Porque eu escuto algumas pessoas falando assim, pô, mas eu bebo tanta água, mas eu não vou ao banheiro. Não, como é que é essa relação? Se você está bebendo muita água e não vai ao banheiro, é porque está pouca água ainda. O critério da água ser o suficiente é você produzir essa urina em quantidade adequada e a coloração e o odor saudável. Alguns casos, como doenças renais, uma recomendação, se você acha que está indo pouco ao banheiro, seria um bom motivo para visitar um profissional da saúde, um médico, para ver se tem alguma coisa errada com o seu aparelho urinário. Uma pessoa saudável que está ingerindo água na quantidade suficiente, entra por um lado e deve estar saindo pelo outro. Essa é a maneira mais natural. Exatamente. E agora a gente falou em atividades laborais, né? Dá para manter a forma comendo fora todos os dias? É um desafio maior, mas é possível. Tudo é possível. Algumas dicas para quem não pode comer em casa. Festas, essas coisas, a primeira questão é nunca sair de casa com fome. Agora essa época de fim de ano, tem festa final de empresa, colégio. As confraternizações. As confraternizações, né? Comemoração. Mais comer do que rações, né? Não sai de casa com fome. Uma boa ideia é tomar um shake, por exemplo, antes de sair de casa. Você já chega com um bom nível de proteína. E isso é uma coisa até de boa educação. Se você vai numa confraternização com fome, você tem que comer tanto que não tem nem tempo de conversar com seus amigos. Se você já tomou um shake ou uma barra de proteína antes de sair de casa, você pode prestar atenção nas pessoas interessantes que estão naquele lugar. Quem faz alimentação na rua por quilo, alguma coisa assim, um prato saudável, ele deve ter metade do prato de saladas, verduras. E a outra metade dividir também em duas partes. Uma parte, um carboidrato, que pode ser um macarrão, batata, e a outra parte, uma proteína com menos gordura, né? E é muito interessante que a quantidade de caloria que você come depende de por onde você começa a comer esse prato. Se você começa a comer pelo carboidrato, pelo macarrão, você vai comer mais do que se começar a comer pela salada. Então a dica do meu coração para o coração de vocês é assim: faz um prato, metade do prato salada, a outra metade divide um carboidrato e uma proteína. Começa pela salada,
passa para a proteína e deixa o carboidrato para o final. Pode ser que quando chegar ali aquele macarrãozinho, você já comeu a salada, já comeu a proteína, pode ser que você nem coma todo aquele carboidrato e a silhueta, o bom peso agradece. E a gente não pode falar em peso, em silhueta bonita, sem falar em atividade física. Quer dizer, se você foi num restaurante, se você come fora e sentiu que ultrapassou um pouquinho a quantidade de caloria que você tinha planejado, coloca um tênis, vai caminhar, vai andar de bicicleta, vai nadar, sua camiseta que você retoma logo a sua meta. Gente, que dica, né? De coração para coração. Agora vamos falar sobre alimentação à noite, né? Comer à noite. O que é mito e o que é verdade? Muito mito. Não existe nenhum estudo comprovado que se você comer uma caloria à noite vai fazer um efeito metabólico diferente, né? Isso é mito. Eu já vi muita gente dizer assim, eu não como carboidrato à noite. Se você come 1000 calorias de carboidrato de dia, isso prejudicou igual se você comesse à noite. A questão da noite não é o que você come, é o nosso metabolismo. A gente acorda de manhã, né, preparado para os desafios do dia. À medida que vai escurecendo, que o dia vai anoitecendo, a mãe natureza naturalmente vai nos relaxando, vai diminuindo a nossa velocidade metabólica. Então, o ideal seria assim, fazer um excelente café da manhã, um almoço muito bom, e à noite uma refeição mais leve, mais rica em proteína, com menos carboidrato. Eu não consigo pensar numa sugestão melhor do que um shake corretamente preparado, se você quer controlar o peso. Agora, a maioria das pessoas faz exatamente o contrário, né? De manhã come como um mendigo, na hora do almoço come como um príncipe, e à noite come como um rei. É claro que no outro dia essa pessoa vai estar como o rei Momo, né? vai estar muito obesa. Seguindo a linha de raciocínio. Seguindo a linha de raciocínio. Então, assim, não existe nada em relação ao hábito. E outra questão da noite é que muitas pessoas passam durante o dia envolvidos com o trabalho, com as suas coisas, e quando chegam à noite elas encaram quem? Elas mesmas. E eu percebo na minha vida de médica, né, que muitas pessoas sentem uma espécie de um vazio interior, né, quando está sozinha ou com ela mesma ou com a família, e tenta preencher esse vazio com a comida. A comida não preenche o vazio de ninguém. O ideal é assim, se a pessoa sente mais fome no final da tarde, nessa hora que começa a escurecer, essa é a hora que você deveria ir fazer uma atividade física, ou a questão do acompanhamento, que a gente falava do distribuidor independente da Herbalife, né? De você poder ter um grupo onde pessoas com mais experiência vão trocar as suas informações e um vai apoiar, vai suportar, vai ajudar o outro. Exatamente, que bacana. Outra dica fantástica. E fechar a boca. Mito. Eu costumo dizer nos meus treinamentos que fechar a boca é o maior erro nutricional que uma pessoa pode cometer. É o que a maioria diz, né? Muitos avós e profissionais da saúde ainda falam, quer emagrecer, fecha a boca. Se você fechar a boca, ok, você vai diminuir a quantidade de calorias, mas você vai entrar num outro problema, você vai entrar em carência, em déficit nutricional. Se você simplesmente fechar a boca, você vai começar a faltar vitaminas, minerais, proteínas. Então, a ciência da nutrição recomenda que você diminua calorias, mas não abra mão dos nutrientes que o seu corpo precisa. Se você for dormir em carência, eu costumo dizer que a gente nunca deve dormir em carência, né? Nem nutricional, nem afetiva, nem nada. Se o seu corpo não colocou todos os nutrientes que ele precisa durante o dia, naquele dia algum tecido, alguma célula do seu corpo vai pagar o preço. Hoje não é possível somente com os alimentos tradicionais, os alimentos que a gente tem no supermercado, na alimentação tradicional, suprir todas as necessidades de nutrientes que o nosso corpo precisa. Por isso que os cientistas são unânimes em recomendar que você tenha uma boa alimentação e use os suplementos, né? Para você ter certeza que você vai dormir à noite com a quantidade de cálcio, de vitamina, de ômega 3, de fibra que você precisa uma boa alimentação
frutas, verduras, alimentos saudáveis e usar suplementos nutricionais de alta qualidade. E hoje já tem até estabelecido uma nova pirâmide nutricional, onde entra esses suplementos? Exatamente. Em janeiro de 2012, a Escola de Saúde Pública de Harvard, da Universidade de Harvard, publicou a nova pirâmide dos alimentos, em que eles falam duas novidades. A primeira novidade é que não basta você comer os alimentos corretos se não fizer atividade física e não controlar o peso. E a segunda novidade é que, além de usar os alimentos corretos, você deve usar um suplemento nutricional de alta qualidade. Um suplemento nutricional que seja registrado pelas autoridades de saúde e que tenha exatamente esse conselho científico, que você possa confiar e que possa certificar que esses suplementos são adequados para a sua saúde. Existem alguns no mercado, né? Vamos falar sobre o ômega 3, doutor Nathaniel. O que é o ômega 3 e como tomar? O ômega 3 é um ácido graxo de cadeia curta que ele entrou em evidência no mundo científico nos anos 70. Chamou a atenção dos cientistas da área de nutrição que um grupo populacional, os esquimós que moram na Groenlândia, no Polo Norte, eles comem muito óleo de peixe, óleo de baleia, óleo de foca, e essas pessoas eles não têm doença cardiovascular. O esquimó não tem infarto, não tem derrame. A comunidade científica foi pesquisar e foi identificado que pelo uso do ômega 3, eles têm uma proteção das artérias, das veias, acima das outras populações. Bom, os peixes que a gente come aqui no Brasil, eles não são ricos em ômega 3. Peixe rico em ômega 3 são os peixes de águas frias e profundas. Salmão, bacalhau, arengue, cavala, sardinha. Então, a gente recomenda que as pessoas comam, sim, peixe 2, 3 vezes por semana e suplementem com um suplemento nutricional de ômega 3 de ótima procedência para causar esse benefício na saúde cardiovascular. E eles não são ricos por que motivo? Porque as águas frias e profundas, para esse peixinho proteger a sua temperatura, ele tem que produzir uma gordura especial, que é exatamente esse ácido graxo ômega 3. O nosso peixinho aqui do Brasil, do mar e do rio, nossas águas têm uma temperatura maior, ele não precisa essa camadinha de gordura. Então por isso que o nosso peixe aqui, ele não é uma boa fonte de ômega 3. Tem que ser peixe lá de água fria e profunda. Cálcio. O cálcio. O cálcio ele é vital para a saúde dos ossos. A gente costuma dizer que hoje, depois dos 60 anos, 80% das mulheres já têm algum déficit de cálcio no seu esqueleto, e a osteoporose é uma patologia totalmente evitável e prevenível se as pessoas desde a mais tenra idade ingerissem cálcio na quantidade correta. A principal fonte de cálcio da nossa alimentação é o leite e os seus derivados. Nós, seres humanos como mamíferos, a gente foi desenvolvido e adaptado para tomar leite na infância e não na vida adulta. Na vida adulta, sempre que possível, eu devo usar leite e derivados, mas eu não consigo usar na quantidade que meu corpo precisa. Nós adultos precisamos 1000 miligramas de cálcio por dia. Se eu como menos que isso, a mãe natureza vai tirar isso do meu osso. Então eu devo usar um suplemento de cálcio, e o cálcio, para ser absorvido, ele precisa da vitamina D e do magnésio. Então é muito importante uma pessoa que vai usar um suplemento de cálcio prestar atenção se esse suplemento de cálcio contempla as necessidades de vitamina D e magnésio. E que outro suplemento pode ser incorporado, doutor Nathaniel? Bom, além do ômega 3, do cálcio, eu acho vital as pessoas pensarem em aumentar o seu teor de fibra na alimentação. Nós, especialistas da nutrição, recomendamos que uma pessoa coma de 25 a 35 gramas de fibra por dia. Somente com as frutas, os legumes, os cereais integrais, isso é muito difícil. Então é importante a gente suplementar com fibra. Os shakes, por exemplo, são enriquecidos com fibras. As sopas da Herbalife são uma fonte excelente de fibras. E existem alguns suplementos nutricionais à base de farelo de aveia, de beterraba e outros ingredientes vegetais, que se você tomar esses suplementos juntamente com as frutas, verduras, você vai atingir essas necessidades
e melhorar muito o seu hábito intestinal. Agora, uma dica, quem está preocupado com a saúde do intestino e começa a ingerir mais fibra, não pode esquecer que sempre que você aumenta a ingestão de fibra, tem que aumentar a ingestão de água, de líquido, água pura ou de chás. Certo, isso porque a fibra... A fibra, ela é como uma esponjinha, né? A fibra, as fibras solúveis, elas desmancham na água e formam um gel, elas formam uma substância que aumenta, que dá uma consistência maior para o bolo fecal e melhora a saúde do intestino e a regularidade do hábito intestinal. A gente ouve muito falar, né, nas pessoas que têm a dificuldade, né, de... Isso até mais nas mulheres do que nos homens. As mulheres são mais constipadas que os homens. Então, né? A indicação de fibra... Fibra, aumento de líquido e não esquecer a atividade física. Né? Ficar muito tempo parado, a gente vê pessoas que logo que almoçam, motorista de táxi, pessoas que trabalham sentados, essas pessoas logo desenvolvem constipação, problemas intestinais, exatamente pela falta de movimentação, de atividade física. A força de gravidade ajuda muito na saúde do intestino. E a gente tem 5 minutinhos, assim, uma pauta longa, muita dica que o Dr. Nathaniel está passando aqui pra gente. Já, eu nem vi começar. Pois é, se a gente estivesse, né, no Jô Soares, mas tudo bem, vocês podem fazer, tá, gente? Pois é, viu? Maravilha. Agora, o que eu ia perguntar, no início do programa, o doutor falou em nutrição externa, não é normalmente o termo que a gente costuma usar, né? A gente ouve falar em cosmético e Exato. tal. O que é isso? Cuidados pessoais, eu gosto muito do termo nutrição externa, porque a pele é o maior órgão do nosso corpo. Né? Muitas pessoas entendem a pele simplesmente como uma superfície que tem um lado. E a pele, ela tem o lado de fora, que a gente enxerga, e ela tem o lado de dentro, que está em contato com todo o nosso organismo. Uhum. De acordo com a minha nutrição, com a minha hidratação, eu vou notar isso na pele. Por a pele ser esse tecido vivo, que precisa de hidratação, precisa de vitaminas, precisa de proteção contra os raios ultravioleta do sol, eu gosto muito desse termo nutrição externa, porque no programa de nutrição da Herbalife, a gente cuida da saúde de dentro para fora, promovendo o estilo de vida saudável, atividade física, as boas alimentações e os suplementos nutricionais, e de fora para dentro com o cuidado da pele. A pele é o nosso principal cartão de visitas. Eu não enxergo o seu fígado, o seu pâncreas, seu coração enxerga, maravilhoso. Eu também já enxergo. Mas a pele é o órgão que primeiro fala de como é que está o cuidado dessa pessoa, né? da gente. Então, o termo nutrição externa me parece assim, muito oportuno, porque quando eu estou cuidando da minha pele, e os cuidados com a pele são 3, eu preciso limpar, eu preciso tonificar e eu preciso hidratar para ter uma pele saudável. E ainda complementando a proteção contra os raios ultravioleta do sol. E isso é todo um processo nutricional, onde eu tenho que tirar as camadas que não são mais de células vivas e nutrir a camada viva da pele. E a gente está falando de um órgão do corpo humano, né, gente? Maior órgão, vem aqui porque está com uma dor na barriga, né? Alguma coisa, mas é exatamente essa preocupação a gente tem que ter. Doutor Nathaniel, eu vou deixar um espaço para uma dica, né? Para quem quer mudar o estilo de vida. Eu vou simplesmente terminar, eu não tenho mais nada para falar, eu vou só desejar a você muita coragem para botar em prática as dicas que ele vai deixar aqui para gente. Então, assim, coragem, ouve, esteja disponível, que a partir daí você consegue mudar. A palavra é sua, doutor Nathaniel. Os últimos 5 minutos. Seus últimos 5 minutos. Eu estou convencido que o maior tesouro que a gente tem é a boa vida. Não é só quantidade de vida, mas qualidade de vida. A ciência mostra que dos fatores que fazem com que a gente chegue à velhice bem, 30% depende dos nossos genes, daquilo que a gente herda do pai e da mãe. E 70% depende do nosso estilo de vida, da maneira como eu me alimento, da maneira como eu faço atividade física e da maneira como eu lido com o meu estresse. 70% dá para dizer que o futuro está em nossas mãos. Então, assim, se eu conseguir plantar essa sementinha no coração dos nossos telespectadores, e se as pessoas saírem desse nosso programa com a vontade de viver mais e melhor, e mais,
as pessoas que a gente ama, nossos pais, nossas mães, as pessoas que a gente quer bem, se essas pessoas adotarem esse estilo de vida saudável, eu acho que essa é a maior missão que a gente pode ter na vida, porque viver bem, eu costumo dizer, eu ouvi essa frase, que viver pouco ou viver muito é uma coisa de Deus. Isso Deus é que sabe. Agora, viver mal ou viver bem depende da gente. E a gente pode viver bem com um estilo de vida saudável. A gente pode viver na melhor forma, de bem com a vida, aproveitando as coisas maravilhosas, cuidando. Não é uma questão de fazer uma nova dieta, não é questão de tomar um novo produto, é a questão de adotar um novo estilo de vida. Isso é para sempre. Não é para emagrecer, não é para ganhar peso, não é para ganhar massa muscular, não, é para viver mais e viver melhor. Eu vou viver até os 150 anos, quero convidar todos os nossos amigos a nos acompanhar, e todos os dias da minha vida eu quero estar sempre na minha melhor forma, me alimentar bem, fazer atividade física e usar esses suplementos nutricionais, que é realmente esse diferencial. Doutor Nathaniel, sua agenda eu sei que é super comprometida, né? Eu fiquei muito feliz de recebê-lo aqui. Ele está numa viagem veio passar uma palestra aqui para as pessoas. E eu vou deixar uma dica para vocês, gente. Esses distribuidores independentes que ele comentou, a gente aqui na cidade já tem atendendo. Você pode se informar, você vai encontrar alguém na rua que vai te passar um convite. Na verdade, você é convidado a entrar num novo projeto de vida, num novo estilo de vida. Essa é a referência que eu dou a vocês. Procura um espaço de vida saudável e de lá pega o apoio. Entra nessa sintonia antes de 2013. Tome essa atitude agora. Né? Muito obrigada, doutor Nathaniel. Uma boa tarde para todos, uma excelente semana para todos. Fiquem com Deus. Obrigada, mãe, por ter vindo.